Olá, minha gente, tudo bem? Muito boa tarde para você. Hoje é um dia frio, chuvoso, cinzento em São Paulo, talvez como a alma de muitos de nós. Nesse último mês e meio, eu trouxe a você 5 mensagens sobre segredos da alma. Hoje é a sexta. Falamos muito do diagnóstico, dos nossos medos, ansiedades, angústias, temores, aflições. Mas existe profilaxia? Existe. Está muito mais próximo do que você imagina. Primeiro eu quero compartilhar alguns dados. Os estudiosos afirmam que há 2000 anos, na época de Jesus, deveriam existir na face da Terra mais ou menos 250 milhões de pessoas. No século XIX, durante a Revolução Industrial, chegamos ao primeiro bilhão. Agora acompanha comigo. Na década de 30, estima-se que havia 2 bilhões de habitantes na Terra. Na década de 70, éramos 3 bilhões. Na década de 80, 4. Na década de 90, 5. No começo dos anos 2000, 6 bilhões. E agora, em 2016, nós já passamos dos 7 bilhões de habitantes e nos próximos anos facilmente chegaremos a 8. Muita gente, não é verdade? Falta água, falta comida, existe muita injustiça, existe muita guerra, existe muita dominação, existe muita maldade. Nós estamos espremidos, cada vez mais gente ocupando o mesmo pedaço de chão. A humanidade está mais feliz? Não. O que está faltando? Amor. Nunca faltou tanto amor na humanidade como nos nossos dias. Apesar de toda a conquista tecnológica que nós já fizemos, principalmente nos últimos 150 anos. Eu quero compartilhar agora um texto de 1 Coríntios 13 com você. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Numa de minhas outras mensagens eu disse a você com muita convicção, existem 2 coisas que todo ser humano precisa: amor e aceitação. Nada mais. Não importa a quantidade de dinheiro que você tem, a quantidade de poder que você tem. Se você não se sentir amado, não se sentir aceito, você vai ser uma pessoa miserável, uma pessoa amarga, cruel. E a falta de amor dentro de nós começou no momento em que nós duvidamos do amor de Deus, porque acreditamos na voz da serpente no jardim do Éden, que disse que Deus não nos amava, que Deus não se importava conosco, que Deus havia mentido para nós, havia nos traído. Foi aí que começou a nossa jornada, através da angústia, da dor, da aflição, por falta de amor. Então a primeira coisa que o amor resgatado faz é restaurar a comunicação. Nós somos seres relacionais. Nós nos relacionamos o tempo todo, desde antes de sair do ventre da mãe. Gêmeos univitelinos se relacionam dentro do ventre, eles se abraçam, às vezes até eles se agridem. Nós somos assim. Nós nos relacionamos. E Deus quer se relacionar conosco também. Ele quer ser ouvido. Ele quer ser escutado. Ele quer te ouvir também. Ele quer que você fale com Ele a respeito de como você se sente. Ele quer que você se abra. Não é? Então, como seres relacionais, o amor restaura a comunicação interpessoal. Você pode se encontrar dentro do mesmo ambiente com uma pessoa, conversar em português com ela e não se fazer entender. Você já se sentiu nessa situação? Às vezes falando com a mulher, com o marido, falando com as pessoas no ambiente de trabalho, às vezes na igreja, discussões sem fim, porque as pessoas falam e não se entendem. Não é? Agora, quando existe amor, uma pessoa diz uma coisa enigmática às vezes para você, e você passa o dia pensando naquilo, e porque você ama essa pessoa, você reflete mesmo com paixão sobre o que te foi dito, e você entende. Pessoas tão diferentes uma da outra, com histórias de vida tão diferentes, podem se entender muito bem se houver amor entre elas. Mas irmãos que nasceram na mesma casa, se não se amarem,
podem ficar horas discutindo o mesmo assunto, dias discutindo a mesma coisa e não chegar a nenhum consenso, porque não se entendem. O amor também restaura o relacionamento com Deus, a comunicação espiritual. Porque a Bíblia diz, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos. O que Deus quer de você? Muitas pessoas olham para a religião e dizem, não serve, uma porcaria. A religião é o ópio da humanidade. Olha, em parte eu concordo sim. Religião é coisa do homem. É uma tentativa do homem de se aproximar de Deus. Mas isso não é possível. É Deus que tem que nos resgatar do poço de lama em que nós nos enfiamos. Nós não conseguimos voltar por mérito próprio pelo Senhor. Portanto, a religião, quando ela se transforma em dogmas, isso pode, aquilo não pode, isso pode, aquilo não pode, faça isso, não faça aquilo. É frio. É frio, não leva a lugar nenhum, porque não existe amor. Deus, como um ser relacional que é, e é por isso que você é assim, porque Ele te fez segundo a sua essência. Ele quer se relacionar com você. Ele não quer simplesmente dogmas ou filosofias. Ele quer que você o ame, da mesma maneira como Ele te ama. Por isso esse é o primeiro mandamento. Ama a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força. É isso que Deus quer de nós. Olha só o que a Bíblia diz em Colossenses. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies? Isso é religião. Uma coisa fria, preto no branco. Isso sim, isso não, isso pode, isso não pode, isso é bom, isso é ruim. Isso não é amor, isso é ordenança, isso é cativeiro. É por isso que existem tantas igrejas, tantas denominações, e mesmo assim a humanidade continua pior e a sociedade cada vez mais nefasta. Porque não existe amor. Você precisa amar a Deus, amar de verdade, desejá-lo perto de você, desejá-lo dentro de você, e quando ele estiver dentro de você, porque você o ama, ele vai te transformar de dentro para fora. E quando você assustar, você é uma outra criatura, uma nova criatura, completamente diferente do que você foi. O amor, ele também restaura a essência do homem. Se você olhar para a nossa história enquanto humanidade, nós nos portamos como animais. Nós somos dominadores, nós somos perversos. Não é verdade? Não é isso que nós somos? Sempre fomos. Guerras, destruição, mortandade. O texto de 1 Coríntios diz, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Adiantou o homem ter chegado na Lua? Adiantou o homem ter enviado uma sonda que tirou fotos de Plutão? Adiantou nós termos centenas de satélites em órbita que transmitem imagens online para o mundo inteiro, e você pode ver ao vivo um jogo de futebol que está acontecendo do outro lado do mundo? Isso adiantou de alguma coisa? Adiantou a humanidade ter descoberto a penicilina e cura para doenças, e transplante de coração, e transplante de outros órgãos? O que adiantou? Nada. Porque se não tiver amor, não adianta nada. Não adianta nada a humanidade ter chegado a esse nível de conhecimento e tecnologia. Não adianta. O que nós precisamos é de amor. E quando você ama, você não domina. Quando você ama, você atrai. E a pessoa que você atraiu, ela fica com você porque ela se sente amada. Ela se sente acolhida. Certo? E o que nós temos feito enquanto humanidade, enquanto sociedade, é um grupo dominar sobre outro grupo, porque não existe amor. Mas havendo amor, isso deixa de existir. Simplesmente porque amor é assim. Você fica porque você quer ficar. Você faz porque você sente bem fazendo aquilo.
E as pessoas não exigem nada de você, porque você é livre. Não é? O amor também restaura a verdadeira religião. Sabe o que quer dizer Babel? Você já ouviu falar da Torre de Babel, né? Mas Babel é um trocadilho. Bab-el significa caminho para Deus. O homem quis encontrar um caminho para Deus onde ele, homem, pudesse ele mesmo se aproximar do Senhor. Mérito próprio. E Deus juntou as duas palavrinhas, Bab-el, e formou uma só, Babel, que significa confusão. Sempre que nós queremos fazer alguma coisa buscando o próprio mérito, nós vamos terminar numa grande confusão. E essa confusão normalmente termina com dominação e morte, aquilo que nós já sabemos que a humanidade é capaz de fazer. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías 29. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já dizia como Deus se sentia a nosso respeito olhando para as nossas igrejas, para os nossos templos, para os nossos ajuntamentos solenes e religiosos. Pessoas que vão aos templos e fazem orações, e levantam as mãos e cantam louvores, mas o coração endurecido para com Deus. Aquilo que mostra que nós somos diferentes de fato é quando nós amamos. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê que na igreja primitiva existia isso, amor. As pessoas olhavam para aqueles homens e concluíam: eles andaram com Jesus. Isso faz diferença. Às vezes tem alguém que você pode simplesmente ajudar e acolher, porque a pessoa precisa, uma pessoa passando necessidade, uma pessoa com problemas emocionais graves, e você sente amor e compaixão por essa pessoa e vai lá e acolhe, e ajuda e faz de tudo para tirar essa pessoa do atoleiro. Isso é amor, isso mostra que você tem algo diferente dentro de você. E a pessoa se sente amada e acolhida por você. A pessoa se sente na liberdade de, num momento de angústia muito profunda, no meio da noite, pegar o telefone e te ligar, te acordar, para dizer: olha, eu preciso muito que você converse comigo, eu estou passando por isso. E você não xinga, você não faz nada disso, você simplesmente ouve e você se doa. A pessoa que recebe esse tipo de amor, ela vai querer ser igual a você. Ela vai querer ter o que você tem. E na medida em que ela receber esse tipo de amor, ela vai passá-lo adiante também. Amor não é sentimento. Enfia isso na sua cabeça. Amor é uma decisão. Se amor fosse sentimento, Deus não haveria nos ordenado: amai-vos uns aos outros. Não é sentimento. Amor é decisão. Uma decisão consciente. Primeiro, em que eu quero o amor de Deus. Eu digo para o Senhor: Senhor, eu acredito no teu amor. Eu recebo o teu amor. E quando ele entra dentro de mim e restaura o meu coração, eu me transformo. Eu passo a ser capaz de amar o próximo. Uma pessoa completamente diferente de mim, ou uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Simplesmente acolho e amo. Não porque eu sinto alguma coisa, mas porque eu decidi fazer o bem. Isso é amor, e é isso que transforma a nossa alma e nos faz pessoas mais felizes. Essa é a mensagem de hoje. Deus te abençoe.